Calma, não apresentação. mexe nada. Não mexe nada. Muito boa tarde a todos presentes. Nós estamos aqui na loja Conde Saint-Germain e vamos receber hoje a presença do nosso irmão Cláudio Saraiva com uma apresentação de um tema muito interessante, que é sobre o faraó Akhenaton, revolucionário, rebelde ou louco. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos e ao final vamos conversar a respeito. Cláudio, estamos todos ouvidos para você. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. É um prazer estar aqui de novo, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Cláudio Saraiva, né? Então, eu sou engenheiro, sou membro da Sociedade Teosófica há mais ou menos 10, 11 anos. Trabalhei muito tempo no Serviço Público, no Ministério da Marinha, no TRT, e hoje eu me dedico a atividades pessoais e pesquisa de assuntos que me interessam. Então, a minha proposta hoje é falar sobre o faraó Akhenaton, que é um faraó assim muito controvertido, tem muitas situações assim, digamos, diferentes, né, para dizer uma coisa assim bem suave sobre ele. Mas enfim, depois vamos ver aqui a conclusão nós chegamos ou não chegamos a conclusão nenhuma, se ele era um revolucionário, um rebelde ou um louco. Bom, a bibliografia dessa palestra ela está baseada em 2 livros. Esse livro, Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito, de Roger Bottin, que é um livro canalizado, e ele tem um contato com o orientador e mostra uma das vidas desse orientador, é passado para ele, e da época do Akhenaton e do Akhenaton, né? Na verdade, eu não sei a pronúncia, cada um usa uma pronúncia, né? Então, e outra bibliografia é um livro do professor Hélio Couto, que eu descobri assim quando eu estava fazendo a atualização dessa palestra. Essa palestra é a segunda vez que eu vou proferi-la, ela foi feita há uns 5 anos atrás na loja Nirvana. Então, vamos prosseguir. A bibliografia clássica, nós obtemos a informação de que o Akhenaton foi um faraó egípcio da 18ª dinastia. Ele governou o Egito entre 1352 AC e 1336 a.C. E seu nome inicial era Amenhotep IV, ou na versão helenizada, Menófis IV. Então, no ano 5 do seu reinado, ele trocou o seu nome de Amenhotep, que nome que significa Amon está satisfeito, para Akhenaton, que significa o espírito atuante de Atom. Segundo esse livro, ele fala lá que o Atom não é apenas o Sol e seus raios, mas o criador da vida. Atom transforma-se no Senhor do Sol. Então, pela primeira vez na teologia egípcia, a mais alta divindade é uma força invisível capaz de iluminar toda a criação, inclusive as antigas divindades. Porque se vocês olharem o panteão dos deuses egípcios, os egípcios tinham vários deuses para várias coisas. Então, mas a maioria dos deuses dele podiam ser representados por ídolos, por estátuas. Então, a gente tinha uma representação corpórea. Era possível você pegar o ídolo, botar uma estátua dele, você tocar o Deus, fazer uma reverência ao Deus. Então, o Atom era um Deus relativamente incorpóreo, né? Porque ele representava o Logos solar. Então, é uma situação que você começa a ter uma diferenciação. Por isso que ele fala inicialmente que é uma revolução espiritual que aconteceu no Antigo Egito. Então, Akhenaton tornou-se faraó aos 15 anos. Existe alguma controvérsia sobre uma possível regência
dele com Amenófis III, mas não há uma certeza a respeito disso. Uma das as coisas mais marcantes do reinado de Akenaton é que ele mudou a capital do Egito de Tebas, que hoje é a atual Luxor, para Akhetaton, que significa horizonte de Atom. Até esse lugar ele não existe mais, não existe mais cidade, só foi totalmente destruída, então só existem as fundações. Então alguns se referem a essa localidade como Amarna, outros como El Amarna, e outros como Tel El Amarna. Essa cidade ela tem uma característica que eu vou falar mais um pouco para frente, que é uma coisa assim extraordinária. Então, voltando a Akenaton, ele foi o primeiro reformador religioso da história aceita da humanidade. Então, ele implantou o monoteísmo. Até isso é um pouco controverso, porque a gente deveria entender como monoteísmo que seria um culto a um só Deus. Aí alguns historiadores falam, não é monoteísmo, é monoidolatria. Ou seja, eles brigam um horror no que se refere a Akenaton. É uma coisa assim que eu assisti cerca de uns 20 vídeos para fazer essa última palestra e realmente existe muito conflito de opiniões entre eles. Agora, esse faraó ele foi casado, parece ser não ser ponto de conflito, com a Nefertiti. Essa Nefertiti é muito conhecida pela sua beleza. Então, como eu estava falando, a religião do Antigo Egito era marcada por muitas crenças, mitos e simbolismos. Os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Eles tinham uma característica que me chamou até muita atenção, que eu coloquei, eles tinham medo de morrer longe do seu país. É como se eles entendessem que o canal para a vida pós-morte estava no território deles. Então, se eles morressem em outro local, podia ser que eles não tivessem acesso a essa passagem espiritual. É uma coisa bastante curiosa, né? Então, olha só, eu coloquei aqui um panteão de deuses assim, só a título de informação, mas eu preciso fazer agora um adendo. Segundo esse livro do Botinha, o que aconteceu? A Atlântida, ela sucumbiu porque os seres que estavam lá haviam atingido um nível de evolução que não estava mais compatível com o restante do planeta. Então, eles precisavam ser deslocados lá para um orbe superior. Então, esse deslocamento ele começaria a ser efetivado. E, nesse mesmo momento, havia uma necessidade de acolher outras populações, outros espíritos que vinham de um outro orbe, que estavam sendo degradados de lá porque eles estavam atrapalhando a vida daquele orbe. Acho que a gente já ouviu alguma coisa parecida com isso, né? Vive ouvindo. Então, o que acontece? Nesse livro do Bottini, ele fala que houve um assassinato na Atlântida e aquilo não acontecia há muito tempo. Então, foi feita uma espécie de reunião e foi aberta uma tela, assim, que era um canal direto com a espiritualidade superior. Então, se perguntou por que aquilo estava acontecendo. Então, foi esclarecido que havia a necessidade de migrar aqueles seres da Atlântida pela sua alto grau de evolução para um outro orbe, e que, ao mesmo tempo, haveria de ser colocado ali, em outras partes do planeta, populações que viriam expurgadas de outro lugar. Então, na Atlântida, haveria uma mistura de alguns que estavam saindo para um orbe de grau superior, com outros que estavam vindo para cá de um orbe
superior, mas estavam sendo degradados. Então, isso aí combinou com uma mistura que não deu muito certo. Ou seja, essas populações que vieram, elas tiveram conhecimento de energias e de conhecimentos que eles se autodestruíram. Então, segundo o autor, essa civilização da Atlântida migrou para vários lugares. E o principal deles foi o Egito. Por isso é que o Egito, os historiadores, alguns falam que a história do Egito começou ao contrário. Ou seja, que ela parece que ela vem do ápice e depois vai declinando. Porque à medida que essas entidades, esses espíritos foram conseguindo, vamos dizer, resgatar esses karmas, eles foram saindo, entendeu? Então o conhecimento ele foi sendo perdido. Além dos que estavam, dos seres atlantes originários, que já estavam aqui e foram para um órbito superior, muitos dos que vieram para cá rapidamente se redimiram e foram embora. Então, assim, a grosso modo, sobrou aqui o quê? O pior. E por conta disso, a Atlântida submergiu. Então, isso é que gerou essa coisa do Egito ser uma civilização tão tecnicamente avançada. Eu julguei importante falar isso porque esse livro ele é muito interessante. E como eu fiz a palestra baseado nele e no livro do professor Hélio Couto, então é só para subsidiar vocês, se alguém tiver curiosidade de ler esse livro, ou até mesmo de ouvir, porque ele é disponível em audiobook no YouTube. Então, retornando a essa nova capital que Akhenaton criou, ela era uma capital que tinha uma característica assim, singular, porque ela deveria ser construída desculpa, num terreno que fosse virgem, onde nenhuma população tivesse lá habitado, nenhuma adoração tivesse sido feita ali, ou seja, teria que ser um terreno do zero. Então ele teve que construir isso, achar um terreno, e ele ficava no meio do nada. Era um deserto. Então teve que levar todo o material para lá para construir essa capital. Essa história lembra muito uma outra historinha que nós temos aqui, né? Muito próximo da gente, né? Que é de um presidente, um líder que resolveu mudar a capital de lugar, né? Estou falando, obviamente, de Brasília, né? Então, qual era a grande característica da cidade de Akhetaton? Era uma cidade muito aberta. Era como se fosse um grande templo. Era uma coisa que em todos os templos de Tebas eram todos muito fechados, escuros, com muitas divindades. Esse não, esse era todo aberto. Então eles fizeram uma coisa lá, era um terreno enorme. Então tinha umas coisas que eles chamavam de estelas. Essas estelas, na verdade, eram delimitadoras, eram limites para os quais a cidade não, nos quais a cidade não devia passar. Então, o que acontece? Era como se a cidade toda fosse, vamos dizer, abençoada, num solo sagrado, o qual ela teria que manter toda aquela energia dentro daqueles limites. E essa cidade foi construída em tempo recorde, em 3 anos, 3 a 4 anos. Existem algumas divergências sobre o tempo. Coincidentemente, Brasília também levou esse tempo para ser construída. Então, é uma coisa curiosa. Então, essas são visões artísticas, para ser muito rápido, e como era Tel Al-Amar. Tem muitas concepções, porque como é que eles fizeram isso? Si, não, mas as fundações elas foram tão bem feitas que elas estão lá até hoje. Então, existem alguns registros
que dá para você mais ou menos saber o que tem lá. E atualmente está havendo uma grande corrida por essa cidade. Eu não sei muito bem o que eles encontraram lá, mas de uns 3 ou 4 meses, uns historiadores têm achado coisas interessantes. Eu confesso que eu não consegui encontrar exatamente muito registro sobre isso, mas pelo que eu acho, pelo que eu tenho visto nos vídeos que eu assisti, dentro de pouco tempo vai haver novidades. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? São visões artísticas de como era a cidade. Entendeu? Então, vocês podem observar que ela é uma cidade toda planejada, toda geometricamente construída e muito interessante que ela é toda alinhada com o Sol. Ela tem várias passagens que funcionam como sinalizadores do pôr do Sol, do nascer do Sol, e inclusive com algumas estações do ano também. Então, isso aqui é uma. Não peço que ninguém consiga enxergar aquilo, mas eu achei. São as legendas dos edifícios que havia lá em Amarna. Ou seja, era um negócio muito, muito grande. E a cidade, muita gente foi lá. E ela se tornou a capital. Isso fez com que os sacerdotes do Amon, né, que ficavam na cidade de Tebas, ficassem com muita raiva, porque, olha só, eles tinham um negócio, adoradores do deus Amon. Os templos estavam todos em Tebas. Então, você tinha os sacerdotes que você tinha que ir lá comprar algum tipo de, imagino, né, de indulgência, de bênção, seja lá como queira chamar. Então, e você tinha todo um comércio de artesãos que viviam de fazer ídolo, fazer imagem. E, de repente, o que acontece? Chega um doido lá e diz, olha, agora não tem mais esse monte de Deus, não. Agora o Deus é Atom. Entendeu? Encalhou tudo, né? Imagem, entendeu? Os serviços dos sacerdotes também não eram mais necessários. E houve uma coisa um pouco... no livro não fala muito em perseguição aos os adoradores dos outros deuses. Nos sites tradicionais, eles falam que Akhenaton perseguiu esses adoradores. Eu confesso que eu não sei, porque as informações são controversas. Então, essa cidade, como eu estava falando, foi uma cidade planejada com uma arquitetura completamente revolucionária. Nada se tinha construído até então como isso. E era uma cidade assim que se concentrava muita gente em termos de pensadores. Era uma cidade muito devotada às artes. E era uma cidade também que os servos eram tratados com dignidade. Então, pelo que eu li, o Akhenaton libertou todos os escravos que ali havia. E parece que no Egito não havia tantos escravos assim quanto se pensa. Mas o que acontece? Havia um pagamento para eles pelos serviços prestados. Então, era uma cidade no qual, pelo que pareceu lá do livro, que todos tinham o mínimo para a subsistência. Havia setores pobres, havia setores luxuosos, inclusive com a família real, mas, pelo jeito, não havia uma pobreza acentuada. As pessoas não passavam fome, elas tinham um mínimo de alimentação e tinham um lugar para ficar, uma moradia. Isso, por si só, é uma coisa assim que é bastante curioso. Então, o que acontece? Quando essa cidade foi fundada, em princípio não houve muita reação, ela foi aceita. Mas à medida que isso foi continuado, até a questão da abolição da escravidão, ela encontrou resistência
nos próprios escravos, porque havia um pensamento do tipo assim: eu nasci escravo e devo permanecer, é a ordem natural. Naturalmente, é bem possível que esse pensamento não tenha sido deles, né? Deve ter sido colocado ali para quê? Para que essas pessoas aderissem àquilo. E é uma coisa até, vamos dizer, como é que eu vou dizer? Coerente, né? Porque se você não tem informação nenhuma, você teve um passado a vida toda de ser escravo, de sempre foi assim, seu pai, seu avô, todo mundo foi escravo, e chega alguém e diz que você não deve ser escravo, você até acha estranho. Por que que eu devo deixar? Sempre foi assim. Então, isso é um relato de fatos que aconteceram há mais ou menos 3.300 anos atrás. Segundo esse livro do Tindem, o conhecimento de como foram construídas as pirâmides já estava perdido naquela época. Ou seja, esses faraós da quarta dinastia as teriam usurpado. Chegaram lá, botou o nome, esse é meu túmulo, eu que construí isso. E aquela coisa, como é que vai garantir que não foi? Olha, tinha imprensa livre lá, tinha registro de alguma coisa, o pessoal quase todo era analfabeto. Então, depois, se você pega uma pirâmide que está lá há 100 mil anos, 200 mil anos, e bota que a pirâmide é do faraó tal, daqui a 40, 50 anos já morreu uma opção de gente que lembra que não era, e vai sendo passado que aquela pirâmide era do faraó, pronto, acabou. É um jeito, assim, de você tomar posse de alguma coisa naturalmente, só manuseando a informação. Então, esses construtores originais teriam vindo da Atlântida. Eis por que eu fiz aquele preâmbulo que eu falei da Atlântida, para justificar por que isso foi feito. Segundo esse livro também, técnicas divinas teriam sido usadas na construção dessas pirâmides. Então, isso por si só já é uma coisa assim bastante impactante. Olha só. Então, a esfinge seria muito possivelmente a imagem de um leão, a cabeça de leão que foi esculpida a cabeça foi a imagem do faraó Khafre. E essa imagem que está lá hoje é dele, mas foi um aproveitamento. Pegaram a esfinge, vamos esculpir esse negócio aí. Eu não sei se isso é verdade, é o que está escrito no livro. Mas se a gente olhar a esfinge e ver a proporção do corpo dela em relação à cabeça, realmente chama a atenção que a cabeça é muito pequena, é desproporcional ao resto da construção. Então, vamos continuando. Aqui são algumas ilustrações da arte da época do faraó Akhenaton. Você repara uma coisa? Existe uma tendência de se fazer o quê? De se colocar na arte daquela época, da arte amarraniana, que é assim foi nomeada a arte da época do Akhenaton, um uso de figuras muito arredondadas e também de cenas do cotidiano. Nunca havia sido retratado em hieroglifos, em imagens da família real em cenas comuns, em cenas do cotidiano, brincando com filhos. Então, isso é uma coisa que chama atenção. Eu vou voltar a falar disso na parte do segundo livro. Então, repara só, você vê que o Akhenaton, que é essa figura à esquerda, ele tem uma barriguinha, a cabeça dele tende a ser alongada, tanto os filhos também alongado. Olha só. Então, isso gerou muitas controvérsias sobre se Akhenaton seria um extraterrestre, ou mesmo se teria algum tipo de doença. Isso é muito comentado. Então, será?
Não sei. Mas olha, você observa que existe uma grande variedade de figuras mostrando essa disformidade de corpo e de umas figuras muito diferentes do que normalmente seria um ser humano. Observa só. Olha a barriga, olha o tamanho da cabeça. Está reparando só? Esse é o Akhenaton à esquerda e nessa parte aí também à direita, essa é a foto com a Nefertiti. Isso seria algumas ilustrações da cidade de Tel Al-Amar. Mais um pouco de... Eu coloquei bastante só para situar. Então, olha só, após sua morte, o que aconteceu? A cidade foi completamente destruída. Houve uma tentativa de apagar o seu nome completamente da história. O filho dele, que era muito jovem, ele foi praticamente obrigado. O nome dele original era Tutankhaton. Ele foi alterado para quê? Tutankhamon, que hoje é um faraó extremamente conhecido, e também morreu muito jovem. Mas o interessante é que houve uma tentativa clara de apagar o nome do Akhenaton da história. Muitas construções, coisas que tinham a face dele, cartuchos, tudo foi destruído. A coisa era obliterar o nome dele completamente, como se ele não tivesse existido. E realmente existe praticamente só se descobriu sobre Akhenaton agora. Não se tinha esse conhecimento, ele ficou esquecido da história durante muitos anos mesmo. Então, agora eu vou passar para o que eu coletei do outro livro. Vou fazer uma breve introdução. O professor Hélio Couto é um escritor e palestrante brasileiro. E acho que vocês devem conhecer, né? Ele ganhou destaque por trabalho na área de espiritualidade, física quântica. Ele tem muitos livros e palestras. E eu achei interessante que ele tem um livro que ele fala especificamente sobre Akhenaton. Na verdade, ele tem uma palestra, e na palestra ele fala como se o próprio Akhenaton estivesse falando. É uma coisa bastante interessante. Então, isso aqui, o que eu vou colocar agora nos próximos slides, se baseia neste livro, que também pode ser obtido. Vocês colocarem palestra sobre Akhenaton, professor Hélio Couto, vocês vão encontrar. Então, o que ele diz? Que o Sol seria uma espécie de elemento simbólico. Na verdade, não seria o Sol astro gerador de calor. Seria que Atom derivaria do todo. Então, o que ele diz? Que, segundo a física quântica, quando existe uma forma de onda, até que ela seja colapsada pela atuação do observador, ela continua sendo o quê? Uma forma de onda. Então, a ideia de Akhenaton sobre o deus Atom é que isso era uma representação que nós somos parte dessa energia e que nos compõe, que a tudo existe. Então, o Atom, eu poderia até pensar que na época o átomo, né, que talvez fosse a menor parte, a gente não tinha ainda o conceito de energia, mas você vê que a física quântica se baseia em quê? Na dualidade onda-partícula. E nós existimos, tudo existe em forma de potencial de onda, e esse potencial de onda ele é colapsado quando existe a atuação do observador ou de uma consciência que força que a onda se colapse como partícula. Então, olha só o que o professor Hélio Couto sustenta. Ele diz que Akhenaton fez isso, ou seja, era uma mudança assim muito forte, né? Você passava de um adorador de ídolos de uma sociedade politeísta
por uma sociedade que, na verdade, entendia que o todo, nós fomos parte do todo, e o todo compõe tudo. Então não havia sentido de brigar por nada, de ser, porque qual é o animal, qual é a sociedade que faz mal a si própria? Você vai se morder, você vai se machucar, se você considerar, você é um ser humano. O meu todo, assim, a grosso modo, sou eu. Eu vou querer me mutilar? Não. Então, sabe, se a gente entendesse que a filosofia do universo, do que ele defendia, era o todo, todo da criação. Então, esse todo seria o quê? Não haveria sentido da gente brigar contra a gente mesmo, entendeu? É uma ideia bastante revolucionária. Então, Akhenaton ele era um pacifista. Por quê? Por esses motivos que eu acabei de falar. Então, ele não se envolvia em guerras, ele não queria brigar com ninguém. E outra coisa que ele fala, que a arte de amar, né, era orientada de a forma a retratar o cotidiano do povo e da família real, e que as formas arredondadas e muitas vezes disformes que a família real era retratada, na verdade, visavam mostrar o caráter yin e yang de que todas as pessoas possuem, ou seja, o feminino e o masculino. Então, por isso que as formas pareciam deliberadamente andrógenas. Quando li isso, eu digo, nossa, mas que negócio, eu nunca tinha imaginado uma coisa assim. Mas é exatamente o que ele fala na palestra dele no livro. Então, é relatado que nas oficinas de Amarna estavam sendo testadas nas oficinas protótipos de máquinas a vapor que seriam introduzidas de forma a reduzir o trabalho braçal dos habitantes. Ou seja, era uma tentativa de fazer com que, vamos dizer, a revolução espiritual seria ali. Não haveria necessidade, talvez, de Jesus Cristo ter vindo a primeira tentativa para se fazer uma revolução espiritual foi no Antigo Egito. É isso que ele defende. Então, nós deveríamos estar mais ou menos pelo ano 300, a gente já deveria estar usando computadores. Porque se a energia a vapor tivesse sido implementada há 3.000 anos atrás, onde é que nós estaríamos agora? Isso é uma coisa que é impactante, eu reconheço. Eu olho e digo, nossa, isso aí chama atenção. Outra coisa que ele colocava lá, que havia um hino, é o hino ao Sol, ele se parece muito com o Salmo 104 do Antigo Testamento. Coloquei aqui apenas como curiosidade, mas mesmo assim, mesmo levando em conta essa ideia do professor Hélio Couto, você pode enquadrar, você eles não brigam muito entre si, não. Então, vamos pensar junto. Olha só, o que o Akhenaton falava? O Atom, em princípio, seria o Sol. Será que é o Sol mesmo? Será que não seria o Deus, criador de todas as coisas? Ou seja, uma iluminação, um Sol de Deus. Então, a luz, que representa o caminho de evolução de tudo que existe, então nós teríamos energia em estado potencial, diferenciando em partículas sob a influência do observador. Se a gente tentar juntar isso tudo aí, que eu sei que não é simples, Sol, Deus criador de todas as coisas, luz, que é o nosso caminho de evolução, física quântica, energia em estado potencial que, sob a influência do observador, sob a influência de uma consciência, se diferencia. Aí, aonde é que a gente chega? Akhenaton era o quê? Revolucionário?
Evolucionário, com certeza, ele foi. Entendeu? Porque para fazer, para ter a coragem de fazer as alterações na sociedade que ele vivia, ele foi. Herege? Não sei. Talvez, sob o ponto de vista dos deuses que existiam antes, talvez ele tenha sido herege. Louco? Talvez. Mas veja bem, qual foi a maioria dos personagens que nós temos como loucos na época deles que se tornaram sábios e foram reconhecidos mais tarde? Então, essa é a situação dele. Então, o que acontece? Eu coloquei até aqui, ó, na minha opinião, ele foi um visionário, um enviado que pretendeu nos colocar num caminho de paz e evolução. Mas só que, como em diversas outras oportunidades, a luz é rejeitada pela maioria. Mas ela não se extingue. Ela apenas busca uma outra situação, em outro tempo, com personagens, com diferentes ferramentas e símbolos, para nos impulsionar a um caminho mais na direção da luz. É isso que eu queria colocar para vocês. Eu espero que não tenha sido muito impactante, porque eu confesso que quando eu fiz, eu fiquei impactado. Eu confesso que eu fiquei. E quando eu fui lendo, principalmente esse material do professor Hélio Couto, que eu fui cruzando com outro material do outro livro, embora seja uma visão assim de uma ótica diferente, eu não achei nada que brigasse em si, entendeu? Eu achei que eram duas visões de uma grande joia que eu olhava e foram olhadas de um ponto ou de outro. Isso posto, eu encerro a minha apresentação e eu acho que a gente pode passar para as perguntas, para os comentários. Muito bem, Cláudio, muito obrigado pela apresentação, uma excelente revelação de vários pontos diferentes do que a gente tem recebido na história, né? Sim, confesso que eu fiquei um pouco impactado quando eu vi também. Eu próprio, quando eu fui coletando, digo, nossa, isso aí é uma... Mas eu não rejeitei os argumentos, não, entendeu? Eu achei aquela coisa, né? Eu não sei quem foi acho que foi um grego, um filósofo que falou que o conhecimento deriva do espanto, né? Eu não lembro quem falou isso, não sei se foi Aristóteles, algum grego que falou esse negócio. Mas realmente, você começa a aprender quando você sai da sua zona de conforto, né? Você olha aquele negócio e diz, pô, isso aí não parece com nada. Agora eu, assim, como eu conheço um pouco de física quântica, aí deu para cruzar um pouco, né? E pô, isso aí não tem nada de errado, de acordo com que... Quer dizer, na verdade, isso é o básico da física quântica, né? Se quiser que explicar isso mais, tem que falar do experimento da fenda dupla, aquela história do elétron e assim vai. Mas eu confesso que é um assunto assim que gera polêmica, inclusive até pela ideia do Botini, né, de que a Atlântida basicamente colapsou, não foi porque os cidadãos originais de lá perderam o rumo, né? Eles foram sendo levados, chegou o tempo deles aqui, e vieram outros que tiveram acesso a conhecimentos muito elevados, a energias muito destrutivas, né? Inclusive a energia bril, né? Quer dizer, na verdade, não é que a energia seja destrutiva. Qualquer ferramenta, ela serve para tudo, né? Se eu pegar um martelo, o martelo serve para pregar um prego, para construir uma casa, para fixar tábuas, para fazer uma opção de coisas, pegar um quadro na parede. Agora, se eu pegar um martelo
e der na cabeça de alguém, também serve para matar uma pessoa. Entendeu? Então a questão não é o problema, é o martelo que é ruim, é o martelo que é bom. Não, quem segura o martelo é que é bom ou ruim. A ferramenta em si, ela não tem uma, uma natureza de boa ou ruim. Outro dia eu tive a oportunidade de ver aquele filme Oppenheimer, e é aquela coisa, né? A energia do átomo é uma energia ruim? Não. Se você for pensar direitinho, as estrelas, elas usam o quê? Energia atômica, né? Elas estão fornos de fusão de elementos químicos. E são reações o quê? Nucleares, termonucleares. Então, o que, que a gente tem que fazer? A energia que é ruim? Não, é o uso que a gente faz dela. Bom, estou aberto a perguntas, a colocações. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que nós podemos encerrar a gravação, né? Nesse momento. E aí vamos então ficar nós conversando. Perfeito. Regina, obrigado. Regina, Antônio, todos os demais participantes da loja. Tá? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E se eu puder até sugerir, eu fiz todo um estudo sobre essa palestra, e eu coletei muito material que se poderia falar do paralelo dessa cidade de Aquetaton com a cidade de Brasília. Eu acho que tem muita coisa interessante. O material é vasto e é interessante. Então, eu deixo aqui uma sugestão para que depois, em outra oportunidade, eu poderia fazer uma sobre esse tema. Um paralelo de Aquetaton com o Brasil. Muito obrigado, Obrigado. Cláudio. Excelente apresentação. Obrigado a todos